Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, no último vídeo nós paramos no exercício 2, correto? Antes da gente conseguir avançar nos exercícios, ou de propor outros exercícios, vamos parar para desenvolver aqui o último item teórico do nosso caminho, né? Da nossa aulinha. Então vamos para o item 7, que a gente vai dar uma breve justificativa de tudo isso que a gente estudou, né? Bom, ele se auto-justifica, né? Nós já vimos que brincar de conta, de multiplicação, divisão, inversão, soma, nos ajuda a prever a constante de equilíbrio de muitas reações, né? Então, claro que isso é muito importante, não tenho dúvida disso, mas vamos pensar isso agora num contexto da analítica, né? Da analítica. Prever reações está muito mais dentro de um contexto de química geral, assim, eu vou prever qual que vai ser a constante de equilíbrio de uma determinada reação, né? Isso é muito importante para a química de um modo geral, mas para a analítica está frágil a justificativa, né? Então, por que é importante entender essas continhas pensando na química analítica? Então vamos pensar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, um becker, e eu vou fazer ele bem grande, tá? Vou puxar ele até aqui embaixo, para você ver, certo? Tá aqui uma solução aquosa. Água dentro de um becker. E eu vou fazer agora um probleminha bem simples, um esboço bem simples. 3 espécies químicas somente: espécie A, espécie B e espécie C, certo? Muito bem. Então tem uma solução com 3 espécies químicas e o meu foco é saber a identidade da espécie A, a identidade da espécie B. Eu não quero saber qual que é a identidade da espécie C, tá? E também quero quantificar A e B. O que me interessa é A e B. Eu quero saber se dentro desse meu becker existem a espécie A e B e quanto que tem de A e B. A primeira pergunta é relacionada à química analítica qualitativa, né? A qualitativa quer saber se existe a espécie A, se existe a espécie B, se existe a espécie C. A segunda pergunta quer mensurar o quanto que tem de A, o quanto que tem de B, o quanto que tem de C, tá? Então, como é que eu faço isso? Como é que eu sei se existe A, B, C, e o quanto que tem de A, B e C? Por meio de reações químicas. Esse é um dos caminhos pela química analítica via úmida, né? Clássica. Então, vamos supor que eu conheça uma reação de A com a espécie X, e que X reage com A dando uma cor super ímpar, né? E confirmando a presença de A no meio, tá? Mas X também reage com B, ou seja, B é interferente. O B vai interferir nessa reação de A com X. Então, como é que deve ser o meu pensamento como químico analítico? Eu preciso, nesse momento que eu estou querendo fazer análise para saber se tem A e fazer análise para quantificar A, eu tenho, nesse momento, que retirar B e C da solução.
Vamos supor que C também seja interferente, tá? Também reaja com X. Então, qual que é a lógica que está por trás? Para eu conseguir botar X com A, né? Para dar a cor ímpar, né? Essa cor diferente, para confirmar a presença de A, ou botar X para reagir com A, para quantificar, para eu saber quanto que tem de A, né? Primeiramente eu tenho que tirar B e C da solução, né? Mas eu não posso tirar completamente, porque eu também quero quantificar e saber se existe B ali. Então, qual que é a ideia, né? Eu posso, antes de fazer o teste de X com A, eu posso jogar ali uma espécie Z que tira, que, por exemplo, precipita B e C. Né? Pode precipitar, pode complexar, né? Para tornar invisível. Tudo bem? Então, vamos pensar que Z consegue precipitar B e C. Né? Então, quando eu jogo Z na minha solução, o que vai acontecer? Eu vou perceber lá no fundo do becker a formação de um precipitado. Então, se a gente pudesse dar um zoom nesse precipitado, a gente ia enxergar BZ sólido e CZ sólido. Só que se a gente pudesse dar um zoom no BZ sólido, se a gente pudesse dar um zoom nessa interface do estado sólido com a solução aquosa, a gente ia enxergar uma reação ocorrendo nesse sentido e uma reação ocorrendo nesse sentido, onde eu tenho B e Z em solução, né, reagindo constantemente e formando BZ sólido, e BZ sólido constantemente se quebrando, né, e formando B e Z no estado líquido, tá? Mas como essa reação é altamente deslocada no sentido de formar o sólido, se a gente pudesse, aí é claro, eu vou trazer valores de constante de equilíbrio que não tem nada a ver com a realidade, mas se a gente pudesse ver aqui, ó, o valor de K1 nesse sentido, ó, eu posso dizer que é 100. Vou trazer um número simples aqui para a gente entender. Então, quer dizer que se K1 nesse sentido é 100, nesse sentido que é o valor de K2, é o sentido inverso, né? É 1 sobre 100. Então, K2 é 0,01. Certo? O que significa esse valor de 0,01? Normalmente esse valor de K1 é muito maior, tá? Sei lá, é 1,8 vezes 10 a 15, né? Enfim, se esse valor é muito maior, é gigantesco, esse valor é infinitamente menor do que isso que eu estou representando. Mas é só para entender, né? O fato é que se esse valor é grande, tipo 100, e esse valor é pequeno, tipo 001, o que significa o K2 de 001? Significa que essa espécie está pouco disponível em solução aquosa. Já essa espécie está praticamente, vamos dizer assim, 100% formada, né? Sobrou bem pouquinho de B. Sobrou tão pouquinho de B que ele não vai interferir quando eu jogar X. Então, é muito legal isso aqui, ó. Por que que é legal? E é claro, eu não vou ficar descrevendo aqui, senão vou poluir demais a imagem, mas o mesmo fenômeno que eu estou descrevendo aqui acontece aqui com CZ, tá? O fato é que quando eu jogo Z, eu elimino B e C, que são agentes interferentes dessa reação de X com A, né? E eu deixo A disponível e livre para reagir com X, para eu fazer a minha análise confirmatória, para eu saber que realmente existe A lá, ou para eu quantificar A lá na minha solução. Certo? Tá claro isso, gente? Então, olha só, quando eu tenho uma solução,
eu fico jogando reagentes na minha solução para tornar determinados componentes invisíveis, né? Aqui eu tornei B e C invisível. Como é que eu tornei B e C invisível na minha reação com X? Eu precipitei eles, né? Aqui, ó. Mas eles estão aqui, ó. C está aqui, ó. Ele está preso na forma de um precipitado. E uma pequena quantidade dele está em solução, uma quantidade que não vai me atrapalhar na minha reação, tá? A mesma coisa B, né? Mas vamos dar foco aqui no B. No B, o C, vamos ignorar ele um pouquinho, porque o que está acontecendo no B está acontecendo no C só muda os valores das constantes. Muito bem. Aí, o que acontece, né? Primeiro eu precipitei esses dois caras, né? Deixei eles quietos aqui, adormecidos no fundo do meu becker e joguei o reagente X para confirmar a presença de A. Ou joguei o reagente X para quantificar A. Uma vez feito a confirmação da presença de A e quantificado A, né? Olha só, eu tenho aqui, ó. Agora a ideia é quantificar ou saber da existência de B. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu preciso agora mensurar o quanto que tem de B, né? Só que B está preso aqui, ó, na forma de um precipitado. Ele está preso. Então, eu preciso tirar ele daqui, né? Ó, existe um equilíbrio químico aqui, ó, assim, ó, na mesma velocidade. O cristal se decompõe nos componentes em solução, né? Então, essa reação ocorre nesse sentido, na mesma velocidade em que esses componentes em solução se juntam para formar o precipitado, o cristalzinho. Então, tá aqui, ó, na mesma velocidade, certo? Muito bem. Esse sentido é 100, esse sentido é 001, né? O significado de 100 e 001 me diz que tem muito BZ e quase nada de B e Z, certo? Beleza? Tá, aí eu posso descrever essa reação aqui embaixo de maneira horizontal, né? Ó. Olha lá. Aqui, ó. Vamos descrever, ó. BZ sólido está em equilíbrio com B aquoso e Z aquoso, certo? Essa constante nesse sentido é 0,01 e a constante nesse sentido é 100. Ou seja, essa reação é altamente favorável para cá. Muito bem. A ideia agora é, quimicamente, tornar esse cara disponível. Eu preciso jogar ele para a solução de novo. Então, por exemplo, eu sei de uma reação de B com uma substância W. Ó. Então, uma substância W, eu sei que W reage muito fortemente com B, né? Com uma constante de equilíbrio nesse sentido. E aí agora eu vou dar um número bem gigante, de 1,5 vezes 10 elevado a 23, por exemplo. Viajei, né? Um número gigantesco. O que significa esse número 1,5 vezes 10 elevado a 23? Significa que essa reação é altamente favorável nesse sentido, né? B vai ser muito consumido, ele vai reagir muito fortemente com W para formar o composto WB, certo? Então esse aqui pode ser um agente complexante, né? Que complexa B, né? E que a reação de complexação é altamente favorável na formação do complexo, né? Essa é uma das formas que a gente pode ter de trazer de novo B para o jogo. Ó, perceba que é uma questão de forças. Ó, a gente está brincando com forças, situações de equilíbrio. O equilíbrio está para lá, o equilíbrio está para cá. Então, quando eu jogo B na solução, B reage muito... Quando eu jogo W na solução, W reage muito fortemente com B. E K, a constante de equilíbrio, expressa isso.
me expressa isso. Se essa constante nesse sentido é muito alta, nesse sentido eu nem vou tentar calcular, porque é muito gigantescamente pequeno. Né? Essa constante nesse sentido é 1 dividido por 1,5 vezes 10 elevado a 23, que é um número muito pequenininho. Né? O fato é que quando eu jogo W na solução, W desloca o equilíbrio para cá. Ó. Por que desloca o equilíbrio para cá? Esse equilíbrio do cristal com os componentes na solução. Porque ele começa a consumir B. Ó. W começa a reagir com B e a concentração de B cai. E aí o que a gente viu anteriormente nas aulas? Que quando abaixa a concentração de uma espécie, eu desloco no mesmo sentido. Ó. Percebe que é uma questão de forças? Ó, é legal pra caramba começar a entender isso. Eu estou dando spoiler, né? Tudo isso você vai entendendo devagarinho mais para frente, à medida que a gente vai caindo nas situações, nos problemas, né? Vocês vão entendendo, vocês vão ver muito isso em quali, em quanti, situações, elas vão aparecendo, né? Mas perceba que nós vamos ter que fazer o tempo todo operações matemáticas com as constantes, né? Então essas deduções que nós fizemos nessa semana, elas são muito importantes, porque no fim das contas, o que a gente está fazendo, né? Aqui, quando eu jogo W, eu estou, né? W vai reagir com esse B, ó, né? Vai consumir esse B e a concentração dele na solução vai baixar. Na hora que a concentração dele na solução baixar, eu desloco nesse sentido, ó. É um jogo de forças, de deslocamento, de equilíbrio. O cristal começa a se decompor. E aí, B e Z desaparece. E aí eu torno de novo B disponível em solução na forma de WB. Né? O que eu estou acabando de fazer aqui para vocês? Eu estou somando reações. Ó. Isso que eu estou descrevendo é uma soma de reações que tem uma reação líquida, né? Uma reação global, né? Ó, olha só qual que é a reação global, né? Ó, B que estava lá em solução está sendo consumido por W. Então esse B corta com esse B, né? Então a equação líquida é BZ mais W numa situação de equilíbrio, dando WB mais Z. Então W rouba B de Z, né? Reage com B, Z fica sozinho e aí eu tenho a formação da espécie WB que está em solução de novo. Aí sim, né? Eu tenho B em solução, eu posso fazer o que com ele? Eu posso fazer análise qualitativa ou posso fazer análise quantitativa, enfim. O fato é que o pensamento na química analítica, né? A essência da química analítica é isso, né? Eu vou eliminando interferente, eu jogo ele para o fundo, né? Aí depois eu quero trazer um de volta, aí eu volto com ele para a solução, e aí tudo isso é um jogo de forças, é equilíbrio químico, para lá, né? A gente vai brincando com o equilíbrio, tá? E o tempo todo você vai ter que fazer contas, existe uma linguagem por detrás, que é muito bonita. Tudo bem, gente? Então, a ideia aqui era só fazer uma breve justificativa dessas continhas que a gente está aprendendo, né? A gente vai usar elas o tempo todo para fazer essas coisas, para jogar um cara para baixo, para tirar um cara para cima e assim vai, né? Tudo é uma questão de contas, tudo é uma questão de equilíbrio químico, né? Para tudo eu vou ter que fazer conta com os Ks, com as constantes de equilíbrio. Mas isso devagarinho a gente vai enxergando, ok? Muito bem. Vamos então lá para os exercícios. Vamos continuar. Tínhamos parado aqui, né? No exercício 2. Vamos lá para o exercício 3, então. Tá lá a respostinha. Exercício 3. Tá aí, ó. Esse aí você faz em casa, tá? É tudo para entregar. A resposta desse exercício 3
a constante de equilíbrio deu 0,1615. 0,1615. Ok? Muito bom. Exercício 4. Esse é teórico. Não sei se vai dar para enxergar. Aí, ó, você pausa aí e enxerga. Tá? Acho que deu, né? Então, esse exercício 4, ele está perguntando assim, né? Na reação de N2 com O2 para formar NO, que está aqui a reação, poderia ser considerada uma maneira de fixar o nitrogênio. O valor dessa constante de equilíbrio para essa reação a 25 graus Celsius é 1 vezes 10 elevado a menos 30. Descreva a praticabilidade dessa reação para fixar nitrogênio. Essa reação é impraticável, né? O que significa essa constante? Depois você vai responder isso com palavras bonitinhas. Mas essa constante, na ordem de 1 vezes 10 elevado a menos 30, significa que houve baixíssima formação de produto, né? Se houve baixa formação de produto, a reação é uma merda, né? Para não falar outra coisa. Então, é impraticável essa reação por conta disso. Porque é uma merda, professor? É, porque é uma merda. Né? Tudo bem? Muito bom. Exercício 5, para finalizar a nossa brincadeira, tá? Também vai ficar para casa e tá aí a respostinha lá embaixo. 2,30 vezes 10 ao quadrado. Vamos lá. Vou botar aqui, ó. Para ficar mais simples de ver. Beleza, gente? Bom, então eu vou ficando por aqui. Acho que já tá bom, acho que a gente já conseguiu trabalhar bem esse assunto. E até a próxima semana. Um beijo no coração de vocês e até!